sempre a jogar parecido com o maior rival? Bom, eu gostaria de lembrar às pessoas que nós estamos em 2019, né? E certas discussões, certas questões fazem parte de um tempo um pouquinho mais para trás, né? O mundo está mais globalizado um pouquinho, acho que todos nós notamos, né? E à medida em que as coisas se tornam mais próximas, as coisas acontecem com muito mais naturalidade. Muitos profissionais já fizeram esse caminho, né? É só olhar na história dos clubes. E eu quero seguir o caminho dos profissionais que fizeram essa vinda ao Palmeiras com sucesso. Eu acho que as coisas ficam, às vezes, muito voltadas para a lenda, né? Eu já vi muita gente se referir sobre isso de forma positiva. Você constrói uma filosofia e eu muitas vezes respeito, eu acho que é o mais adequado você respeitar a filosofia de cada clube que você assume. Procuro fazer. Nem sempre consigo, porque às vezes você não consegue. Mas o mesmo técnico, durante a sua trajetória, muda de estilo várias vezes. E se você olhar para trás na minha trajetória, você vai ver várias maneiras de montar a equipe. As pessoas às vezes falam muito sobre volantes. Eu dirigi a seleção brasileira e meus 2 volantes eram Ramírez e Paulinho. Podemos olhar mais para trás e dar outros, mas não é necessário, né? Então vamos construir um trabalho juntos aqui no Palmeiras. Eu não tenho o hábito de chegar e decretar como se vai jogar. A gente constrói a maneira de jogar baseado na característica de cada elenco que se tem à disposição. Acho, numa avaliação de fora para dentro, agora vamos fazer de maneira mais próxima, internamente, que o Palmeiras tem um elenco com característica de jogadores bem definidos para você armar uma maneira muito legal de jogar, que eu tenho certeza que precisa, pela ordem, porque o futebol é assim, produzir resultados e a partir do resultado que gera uma confiança, você oferecer algo que seja mais bonito de se ver e que o torcedor gosta e que ao longo da história tem grandes referências. Mas eu procuro estudar muito o clube que assumo, né? E mesmo na história do Palmeiras, lá para trás, nas academias, as próprias academias tiveram características um pouco diferentes. Uma dirigida a primeira pelo Filpo, e a segunda pelo seu Brandão, que também era um treinador com uma característica já um pouco diferente. Mas o torcedor gostou do que ele viu como resultado. E é isso que é o objetivo de cada treinador e de cada trabalho. Fazer algo que o torcedor goste, porque a razão maior do futebol é o torcedor. Tudo bem, mano. Ainda em cima dessa questão, o Palmeiras tem trocado de técnico constantemente, né? E esse elenco, basicamente, um esqueleto, ele tem participado de boa parte dessas trocas e já tem um pouco de cada ideia de cada técnico. Mas falando um pouco especificamente do último, né? O Felipão, até um certo ponto dessa rejeição, né? Entre aspas, que a gente percebeu, foi por conta de que o Mano joga igual o Felipão, o Mano tem os mesmos estilos de jogos do Felipão. Eu queria que você falasse a respeito disso. Você vê semelhanças e como que esse elenco que você já tem nas mãos já te dá algumas ideias de jogo diferente do que vinha sendo? Seria bem fácil para mim aqui dizer assim, não, eu jogo totalmente do Felipão, diferente, alguma coisa. Eu acho que seria um desrespeito meu com o Felipão e eu não faria isso. Ele escolheu uma maneira para jogar, a maneira vinha dando certo até a parada da Copa América, os resultados eram muito bons, mas o futebol, às vezes, que meio que inexplicavelmente produz algumas coisas que não permite a sequência dentro daquilo que se faz. Então vamos olhar de agora para frente. E vocês vão logo ver como nós vamos escolher a maneira para a equipe jogar. E depois dessa escolha, e eu espero que tenha a felicidade de fazê-la rápido, você apresenta evoluções. E aí
nós vamos ver como esse Palmeiras vai ser. E eu espero que seja de uma maneira muito boa. Mano, tudo bem? Tudo bem. Boa sorte para você com a camisa do Palmeiras. Obrigado. Queria insistir nesse assunto que já foi abordado logo na primeira pergunta, sobre essa pressão. Foi uma rejeição muito grande, pelo menos na internet, né? Que hoje a gente sabe que a rede social dá voz para muitos torcedores, coisa que não se via antigamente. Essa rejeição te preocupa no início de trabalho? Não, eu sempre penso que o trabalho é o mais importante do que tudo, né? Você não tem garantias nenhuma no futebol. A gente criou a ideia de que quem faz mais investimento, quem tem uma capacidade melhor, vai ser campeão. Não temos. Se olhar no mundo todo, não temos. Vamos olhar o Manchester United, vamos olhar o Real Madrid, vamos olhar os grandes clubes que têm um investimento muito bom. De vez em quando passam temporadas que não conseguem serem campeões, porque os outros também fazem bem. Mas eu penso que o Palmeiras deve estar entre os primeiros. É isso que sempre nos aproxima de conquistas, de títulos, de título de campeão. Você estar sempre entre os primeiros, sempre sendo protagonista. Essa é uma exigência que uma estrutura como a nossa, uma capacidade de investimento como a nossa, produz em quem assume o Palmeiras. Com pressão ou sem pressão. Sendo unanimidade ou tendo algumas contestações. Também não temos garantia nenhuma quando um técnico chega com unanimidade grande. Não temos. Porque o trabalho é que vai dizer se as coisas vão andar bem. E nós sabemos, se andarem bem, o torcedor é o primeiro a reconhecer. Da mesma forma que quando não anda tão bem, ele é o primeiro a nos criticar. Mano, boa tarde. Você consegue ver semelhanças diante de um contexto que fazem com que contexto que faz com que as coisas deixem de funcionar e o técnico seja mandado embora, como você foi no Cruzeiro, acabou saindo, e o Felipão aqui. Você consegue estabelecer um paralelo entre as duas situações, a sua saída do Cruzeiro, quando as coisas começam a não funcionar, e aqui também com o Felipão? Não consigo traçar um paralelo porque não sei da realidade do ambiente do Palmeiras, né? Cada clube tem a sua peculiaridade, cada trabalho tem a sua peculiaridade, né? Eu acho que o mais importante é você identificar quando você chega, conhecer aquilo que passa a ser a tua nova casa e aí sim, num curto prazo, tentar encaixar soluções importantes para produzir um resultado imediato de retomada, de reação. É isso que nós vamos fazer, mas não dá para traçar paralelo, é muito difícil traçar paralelo de um lugar que você conheceu, porque você estava lá, e para um lugar que você está chegando agora, como é aqui na academia do Palmeiras. Mano, tá aqui. Tudo bem? Tudo jóia. Você acabou de falar agora há pouco que recebeu o convite na segunda noite. O anúncio oficial saiu no final da manhã de terça. Sim. Significa que foi uma negociação rápida. A não ser que vocês tenham passado horas e horas e horas discutindo sem dormir. O fato de ter esse elenco, que é tão vasto, reconhecidamente riquíssimo, eu digo de jogadores, tá? Quase, em alguns casos, 2 jogadores para cada posição no mesmo nível e tal. Isso facilitou o seu sim, apesar de toda a pressão e tudo que envolveu? Olha, quando saí do Cruzeiro, minha ideia era não dirigir nenhum clube até o final do ano. Mas existem situações, pelo menos eu encaro dessa maneira, que são especiais. E essa situação minha com o Palmeiras é uma situação especial. Porque nós já havíamos conversado e manifestado intenção desse trabalho se realizar 2 anos atrás, né? E por questões de escolha, de entendimento, de carreira, de continuidade do trabalho do Cruzeiro, eu entendi que deveria dar continuidade lá. Então já existia uma convicção entre a gente que um dia nós iríamos trabalhar juntos, né? E eu entendi que o momento é esse. O
Cruzeiro faz parte de um passado, eu quis dar continuidade no trabalho para completar 3 anos, um ciclo de 3 anos e pouco, e entendo que aqui, com a estrutura que temos, com a capacidade que temos, se abre a possibilidade de construção de um novo ciclo para continuar vencendo, porque o Palmeiras já é vencedor e é o maior vencedor do Brasil de todos os tempos. Mano, seu lado direito, você recebeu uma camisa 9. Quero saber se você já deu indícios do que você imagina para esse time aí na própria entrevista, mas eu quero assim, simbolicamente saber se esse Palmeiras do Mano vai jogar um futebol muito mais a lá camisa 9 do que a lá camisa 5. Vai jogar mais. Eu pedi a 9, que é para os jogadores não ficarem preocupados que seria mais um concorrente, porque já temos bastante atacantes, né? Eu sempre penso que essas questões são apenas simbólicas. O mais importante é o que está por vir, é o que nós vamos fazer. Eu acredito muito nos jogadores que dirijo, né? A gente analisa bem, a gente constrói equipes e eu tenho certeza que temos jogadores para todas as posições, para todas as funções de alto nível. Não vou precisar participar jogando. Mano, quando você deixou o Cruzeiro, você falou que um dos motivos de você sair foi porque você estava vendo que o grupo já não conseguia mais ficar tão motivado assim, né? Você até falou na entrevista coletiva. E o Palmeiras também, depois da Copa América, não vencia também. Você já teve o contato com o grupo. Você sentiu um grupo mais ou menos parecido com aquele que você deixou o Cruzeiro e agora, obviamente, com o lado inverso, você tendo que motivar esse grupo? E uma segunda questão sobre a pressão, não é estranho o técnico nem mostrar o trabalho e já ser criticado? Pois são novos tempos, né? Antigamente a gente deixava pelo menos trabalhar para depois avaliar, né? Eu acho que a gente vai retomar isso com o tempo, a gente vai entender a importância disso para o futebol, para nós todos, né? Eu entendo que esse deva ser o caminho da retomada. Mas a vida é assim, o torcedor tem o direito de se manifestar, aqui ninguém quer contestar o direito de ninguém, né? Mas nós vamos trabalhar para que ele seja feliz, para que ele esteja com um sorriso estampado no rosto novamente, para que ele sinta orgulho de ver o time dele jogando dentro do campo. Esse é o nosso objetivo. A questão não se encaixa de um para outro, porque quando me referi sobre a situação de lá, era de um trabalho de 3 anos e 2 meses. 3 anos e 2 meses, você já falou quase tudo. Você tem pouca coisa para acrescentar. E aí que está a diferença. Agora você tem tudo para falar. Então você tem um caminho pela frente para construir com suas ideias, com a característica dos jogadores, com a tradição do clube, né? Uma nova ideia que vai ser clara, como sempre foi, mais para cá, mais para lá, mas precisa ser clara para que os jogadores entendam bem e saibam se comportar com aquilo que é a função de cada um. Mano, tudo bem? Bruno Massa, aqui na sua frente. Bruno Massa da Web Rádio Verdão, bem-vindo, boa sorte. Obrigado. Uma das maiores críticas em relação ao Filipão e a dos outros treinadores que passaram aqui foi sobre o pouco uso da base. Como é que você pensa a base do Palmeiras, se você vai utilizar esses jogadores e se você pensa também em aproveitar o Wesley Carvalho na sua comissão? Bom, conheço o Wesley Carvalho desde 2000, quando eu fui técnico do Sub-17 do Internacional e ele do Sub-17 do Vitória, da Bahia. E nos enfrentamos em 2 torneios, depois ficamos amigos, nos encontramos outras vezes. É um grande profissional, né? E o entendimento que temos, a proximidade que temos, certamente vai melhorar essa relação que precisa haver cada vez mais, né? Entre o trabalho do profissional e o trabalho que se constrói na base, como o Palmeiras vem construindo nos últimos anos. O
que eu penso sobre aproveitamento de jogadores da base, e sempre que o fiz, e vocês podem olhar aí no passado, lá desde o Grêmio, né? Você precisa abrir o espaço para aproveitamento de jogadores da base no grupo principal. Subir jogadores e colocar aí é relativamente fácil. Mas à medida em que você tem jogadores renomados, qualificados, contratados, com trajetória mais segura, em um número bastante grande, você não vai ter um aproveitamento de um jogador mais jovem. Porque o jogador mais jovem traz uma oscilação maior. E ninguém quer oscilação maior num jogo importante, num jogo decisivo, porque ela pode ser perigosa, ela pode comprometer o resultado. Então você tem que ter um pouco mais de paciência e, acima de tudo, deixar realmente um espaço no grupo principal para que esse jogador seja aproveitado realmente aos poucos, geralmente para a grande maioria, e mais rápido para as exceções. Então, temos aí, pelas informações dos jogadores mais jovens, temos o Angulo, temos o Esteves, temos o Menino. Então, vamos olhar esses jogadores dentro do contexto que é o Palmeiras hoje, e aí vamos dar um espaço real para aproveitamento, que é assim que funciona. Às vezes você só vê o resultado final, né? Mas domingo passado vi um menino fazendo um gol no Cruzeiro. E aí, Maurício, e aí já surgiram alguns adjetivos. Está lá há 60 dias sendo preparado para jogar, porque tem só 18 anos. E quando você sobe da base, existe uma pequena defasagem entre o trabalho de base para o trabalho principal. Você tem que preparar com um pouco de cuidado, porque se você colocar simplesmente lá dentro, a avaliação no futebol é muito rápida para lá e para cá. Da mesma maneira como a gente quer e acredita que eles têm potencial, daqui a pouco você já destrói isso. E aí ninguém é bom e ninguém serve. Então temos que fazer com cuidado, mas acima de tudo com critério de composição de elenco, para que o jogador realmente se sinta comprometido e útil naquele elenco. Mano, por favor, aqui no meio. Nessa primeira sequência de 5 jogos, vocês enfrentam equipes com pretensões menores no campeonato em relação às do Palmeiras. O quanto isso pode ser importante na construção de um trabalho? No Campeonato Brasileiro, todo mundo pode ganhar de todo mundo. Você sabe disso, né? Eu sempre cito um exemplo relativamente recente. O América estava rebaixado, o América Mineiro estava rebaixado, e os 4 líderes do campeonato foram jogar em Minas Gerais depois dele já estar matematicamente rebaixado. E ele ganhou dos 4. Então, no futebol brasileiro, você não tem facilidade nunca. Você vai jogar e tem que respeitar, tem que se impor. Se você tem mais qualidade e você tem mais o que todo mundo acha que tem, você tem que se impor, tem que ganhar jogos assim, sem dúvida nenhuma tem que ganhar. E isso faz a diferença na tabela de classificação. Mas não porque serão mais fáceis ou não, porque a nossa produção tem que ser retomada e nós temos que voltar a ganhar jogos exatamente como esse, porque é esse aproveitamento que faz a diferença. Mano, boa tarde, bem-vindo. Você deve trabalhar de fato agora com o elenco pela primeira vez hoje, né? Já tem jogo no sábado. Eu queria saber como é que vai ser essa semana de preparação curta que você tem e se você já vai estar no banco contra o Goiás no sábado. Vou dirigir a equipe, sim. Vou estar no banco. Vou estar acompanhado dos profissionais que conduziram a semana até aqui por questões de coerência, porque as informações são importantes, tem a semana de treinamento com eles, mas a partir de hoje a gente começa a direcionar a formação que a equipe vai usar nesse jogo, mas eu acho importante a presença do técnico no banco, mesmo que seja emblemática para o início de uma nova era. Mano, bom dia. Tá aí. Segue a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes. É claro que será assunto no Fox Sports Rádio, que o giro tá terminando. Rodrigo Bueno, valeu demais. Participação. Valeu, Savoia.